Senhor, nós te agradecemos por essa honra tão grande, que é ouvir a tua palavra. Como ela é poderosa para nós, Senhor. Ela é vida e saúde para o nosso corpo. Abra agora, Deus, o nosso entendimento, para que a gente possa receber tudo aquilo que o Senhor tem para falar nessa noite. Que possamos ser como uma terra pronta, preparada, porque não há defeito na semente. As sementes são as tuas palavras e essa é poderosa, Senhor. Nós não queremos ser como uma terra seca ou então como pedras. Não queremos que o inimigo venha e roube as sementes que serão plantadas agora. Mas essas sementes vão cair numa terra boa, vão morrer e vão germinar e frutificar. E esse fruto trará vida e salvação. Em nome de Jesus. Amém. Isaías 29, versículo 13 diz assim: o Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Até aí. Agora abra lá em Mateus, capítulo 7, e o versículo 21. Nós vamos ler um no Antigo Testamento e um outro no Novo Testamento. Mateus 7, 21 diz assim: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Pode se assentar, seu lugar. Nós lemos duas passagens, dois versículos, um no Antigo Testamento e um outro no Novo Testamento, que eles se assemelham no objetivo. Eles dizem sobre um certo tipo de povo. O Senhor diz: quem é esse povo que com a sua boca e os seus lábios me honram? Veja, não é diferente da gente aqui hoje. Não é diferente de nós. Nós estamos aqui e nós acabamos de cantar: vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, mudou o meu coração. Somos um povo que com os nossos lábios e a nossa boca nós louvamos ao Senhor, nós honramos ao Senhor. Já em Mateus Jesus disse: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor. Quem é aquele que diz Senhor, senão aquele que tem esse como seu Senhor? Como aquele que é dono da sua vida, como aquele do qual eu sirvo ao meu Senhor. Então diz sobre um tipo de povo que não apenas ouviu falar do nome do Senhor, mas um povo que experimentou, que teve experiências com o Senhor, e um povo que serve, que trabalha para Ele. E diz que esses que trabalham para Ele, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. O que eu tenho para conversar e para trazer para os irmãos nessa noite, talvez seja uma das mensagens que nós nunca devemos parar de ouvir, que é a mensagem sobre a nossa alma, a mensagem sobre a nossa salvação. O presente mais precioso, conquistado não por ouro nem por prata, mas conquistado pelo sacrifício poderoso de Jesus lá na cruz. Um preço que homem algum, que nada que há nos céus ou debaixo dos céus poderia pagar, senão apenas o sacrifício de um cordeiro perfeito, santo, imaculado. Um homem que nunca pecou, mas que se entregou à morte por nós. Esse alcançou o nosso direito de sermos chamados de filhos. E não apenas sermos chamados de filhos, mas agora o direito de uma herança. E essa é uma herança eterna. Por isso a nossa alma é tão preciosa.
A Bíblia diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Mas há uma batalha constante e imensa que nós passamos da luta da carne contra o Espírito. E essa nós vamos passar até a vinda de Jesus, ou até o dia que nossa vida aqui acabar. Eu enfrento essa batalha todos os dias. Você enfrenta também? Mais alguém está comigo? Nós enfrentamos uma batalha constante todos os dias, porque a nossa alma é preciosa. Então, nós não devemos falhar na análise, falhar em observar para onde a nossa alma está caminhando. Pergunta dentro de você aí, fala assim, para onde a minha alma está caminhando? Certa vez nós vamos fazer uma viagem para o interior de São Paulo. E era para uma cidade que nós já havíamos ido outras vezes. Mas a gente saiu de uma determinada cidade e precisávamos ir para essa outra cidade, final da tarde, já ficando de noite. Confiando na direção que nós já tínhamos, no conhecimento do caminho, a gente se distraiu no carro conversando. E nessa distração, quando a gente percebeu, nós estávamos em uma outra cidade, numa direção oposta. E quando a gente tentou se localizar, a gente foi parar dentro de um canavial, irmãos. De noite, no meio de um canavial. Quando ele apagou o farol do carro, nós não víamos nada. A distração fez a gente perder o caminho. Mas a gente não percebeu. No meio do caminho, a gente pensou que estava indo para o lugar certo. No meio do percurso, a gente pensou que faltava pouco tempo para chegar. Aí teve que colocar no GPS, recalcular, colocar a rota certa. Gastamos mais tempo, mais combustível. Levamos um susto enorme para poder sair daquele lugar. Quanto mais a gente entrava, mais no sítio, na roça a gente ia. Por causa de uma distração. Nós podemos, como filhos do Senhor, como cristãos, como aqueles que conhecem o nome de Deus, passar uma vida dizendo Senhor, Senhor. Nós podemos passar uma vida com os nossos lábios e no culto de domingo nós honrarmos e adorarmos ao Senhor. Mas quando chegar no final do percurso, Ele dizer assim, eu não te conheço. Quem é você? Qual o seu nome? Aparta-te de mim. E continuando em Mateus 7, diz assim, mas Senhor, no seu nome eu expulsei demônios. Senhor, no seu nome eu fiz milagres maravilhosos. Quem são vocês? Eu não conheço vocês. Uma vida expulsando demônios. Uma vida pregando a palavra. Uma vida louvando ao Senhor. O nosso padrão de moralidade, irmãos, ele é falho. O nosso padrão de moralidade, para a gente achar que é bonzinho, que é certinho, não é o mesmo padrão do Senhor. Ele é a própria justiça. Por isso que nós não devemos medir e achar que estamos sendo salvos de acordo com o nosso padrão de moralidade. Nós devemos analisar para onde a nossa alma está indo de acordo com o padrão da Bíblia. Com aquilo que a Bíblia diz, para onde a minha alma está indo. Viver uma vida de engano custa caro. Que triste seria chegar no final e descobrir que estamos vivendo uma vida de engano. Mas como saber? Como saber se estou vivendo uma vida de engano? Como saber para onde a minha alma está indo? Talvez uma das perguntas que a gente mais escuta é: como eu posso ter a certeza da salvação? Como eu posso saber? Pergunta para mim, fala, como eu posso saber? Existem alguns pontos importantes. E a primeira coisa que você precisa saber está em Efésios 2, versículo 8 e o versículo 9. Precisamos entender algo sobre a salvação, que diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obra, para que ninguém se glorie.
A salvação, ela não pode ser conquistada por méritos próprios, porque quando nós falarmos aqui de conduta, você pode pensar, não, eu vou ser salvo se eu fizer isso. Mas não, a salvação é pela graça. É pela graça. É um favor imerecido. Não seríamos dignos, é um favor imerecido. Primeiro ponto, a salvação é pela graça. Mas quem é salvo, ele apresenta alguns sinais. Quem é salvo apresenta algumas características. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios 11, onde nós lemos toda vez aqui na Santa Ceia: avalie, pois, o homem a si mesmo. Esse agora, irmão, é um momento de avaliação. Avalie a sua vida como se a sua vida dependesse disso, porque depende. Então faça uma avaliação agora. Eu vou trazer 4 pontos, 4 características de um salvo. Primeiro ponto, arrependimento e confissão. 1 João 1, verso 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Confissão e arrependimento. Confessar os pecados. A Bíblia diz que aquele que esconde os seus pecados não prospera. Esconder pecado, não há prosperidade. Você pode correr, acordar pela manhã, você pode fazer o que for. Você pode correr, buscar uma vida atrás de uma prosperidade, mas se você esconder, se nós escondemos os nossos pecados, nós não vamos prosperar. Então, o primeiro ponto é confissão de pecados. Confesse os pecados. O pastor diz muito isso. É melhor confessar a tentação do que cair em pecado. Está sendo tentado com algo? Está sendo tentada com algo? Busque um irmão maduro na fé. Busque alguém que você possa confiar. Confesse a tentação para que esse ore junto com você e você seja fortalecido. Fortalecido na fé. A tentação, ela é o anúncio de um pecado. Ela não é o pecado em si. Nós vamos ser tentados com muitas coisas. E a tentação, ela não é o pecado. Mas ela é um anúncio de onde o nosso coração está inclinado a pecar. Então, se o teu coração está sendo tentado com algo, está inclinado para algo, busque ajuda. Confesse o pecado. E arrependimento, ela vem da origem grega, da palavra metanoia, que diz conversão, mudança de direção, mudança de mente, de atitudes, mudança de caráter, mudar o rumo, mudar a intenção. Mudar a intenção do coração, a intenção dos pensamentos, mudar de atitude. Arrependimento. Arrependimento. Eu fazia, mas eu me arrependo e deixo de fazer. Se eu fazia, me sinto triste, paro e logo volto várias vezes. Não é arrependimento, é um remorso. Não é arrependimento. Arrependimento é abandonar. Fala comigo, fala abandonar a prática do pecado. Um salvo, ele vive uma vida de arrependimento. Vive uma vida se arrependendo. Essa pregação, essa mensagem de arrependimento não é apenas para aquele que nunca ouviu falar do nome de Jesus. Não é para aquele que nunca levantou a sua mão e fez aquela oração: Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Arrependimento são para os ministros do Senhor. Arrependimento são para aqueles que se chamam filhos de Deus e que se arrependem da sua natureza pecaminosa todos os dias. Se arrepende desse pecado que bate a porta pela manhã quando a gente acorda. Se arrepende dos pensamentos intrusos que guiam a nossa vida. Se arrepende do desejo pecaminoso do coração. Uma vida de arrependimento. O salvo se arrepende. Se arrepende.
O segundo sinal, segunda característica de um salvo. Fala comigo, fala, vida transformada. É a evidência, a segunda evidência de um salvo é uma vida transformada, porque um salvo, ele não melhora, ele se transforma. Quem melhora, pode piorar. Quem se transforma, não volta mais à forma que era antes. Quando eu era menino, falava como menino, agia como menino, pensava nas coisas de menino, me comportava como um menino, mas agora eu não sou mais um menino. Pode uma mãe, uma criança, pode um menino que nasceu voltar para a barriga da mãe? Não, porque ele perdeu aquele lugar, a forma mudou. Nós éramos meninos, mas nós deixamos para trás, deixando as coisas de menino. Uma transformação. Eu não penso mais, eu não falo mais, eu não ajo como, eu não me importo mais, eu não estou mais nos meus relacionamentos como um menino, mas agora como um cristão maduro, como alguém que ouviu e entendeu a palavra, porque o que faz a transformação não é apenas o ouvir, mas a fé vem pelo ouvir. Mas depois de ouvir, nós passamos por uma metanoia, uma transformação de mentalidade. Você passa a agir de uma forma diferente. Não há como nós vivemos uma vida transformada se não houver o fruto de arrependimento. Tiago 2:17 diz assim: assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Frutos de arrependimento, atitudes de um salvo, congruência. É eu falar e ser congruente com as minhas atitudes. Congruência com a palavra de Deus. Ser congruente com aquilo que Jesus diz. Com aquilo que a Bíblia diz. Com aquilo que o Evangelho diz. Ter congruência. Porque senão, irmãos, qual é o Jesus que nós estamos servindo? A Bíblia diz que não dá para servir a dois senhores. Porque senão você vai agradar. Felipe, pega 2 cadeiras para mim, por favor. 2 cadeiras. Só põe aqui para mim. Obrigada. Não há como agradar a 2 senhores. Porque se você servir a um, você vai desagradar o outro. E se você servir ao outro, você vai desagradar este. Qual é o evangelho que nós estamos servindo? Nem todos que dizem Senhor, Senhor. Qual é o evangelho que nós estamos servindo? A que Jesus nós estamos servindo? Ao Jesus da Bíblia? Ou ao Jesus que eu criei no meu coração? Jó disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Qual é o Jesus que nós estamos servindo? O Jesus que é apenas o Deus que é apenas amor? O Deus que apenas perdoa? Ou o Deus que é amor e é fogo consumidor? O Deus que não pode ir contra a sua própria palavra? O Deus que quando fala, cumpre? O Deus que só pode me dar presentes, e eu amo quando Ele me dá presentes? Ou o Deus que também fecha a porta? O Deus que também diz não? O Deus que também não entrega? O Deus que também não vai responder todas as nossas orações com um sim? Qual é o Deus que a igreja do Senhor está servindo? Para onde o nosso serviço, a inclinação do nosso coração vai nos levar? Nós que dizemos Senhor, Senhor, nós que com a nossa boca e os nossos lábios honramos, saímos da nossa casa num domingo, 6h, viemos para o culto, para uma igreja, para servir a qual Senhor? Para honrar a Deus de qual forma?
mas o seu coração está longe de mim. Às vezes a nossa boca está perto de Deus, sim. O nosso louvor está perto de Deus, está. A nossa mensagem está perto de Deus, sim. Mas o nosso coração está longe dEle. E quando o coração está longe do Senhor, não passa apenas de uma mensagem, não passa apenas de voz vazia. Para onde a sua alma está indo? Para onde nós estamos caminhando? Se tudo acabar agora, se o fim da nossa vida chegar agora, para onde você vai passar a eternidade, meu irmão? Aonde vai estar a sua eternidade? A eternidade é escolhida agora com as nossas decisões. Josué disse: escolham hoje a quem irá servir. Quem vocês vão servir? Escolham hoje. Tome uma decisão hoje. Ele olhou para Israel e disse: ei, escolha hoje a quem vocês irão servir. Quanto a mim, quanto a minha família, quanto a minha decisão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Qual é a decisão que você toma hoje, irmãos? A qual Jesus você irá servir? A qual Jesus, porque nós estamos inflando como cristianismo, como igreja. Nós somos uma geração que nunca houve antes. Os mais velhos, nós vamos lembrar, olha, me colocando, lembrando de quando eu era criança, morando no interior, e passava um cristão, a gente falava assim, crente passando ali. Era raro e difícil de ver, bem difícil. Dava para contar nos dedos os crentes que nós conhecíamos. Hoje, tá legal o ser gospel. Onde você é? Sou da igreja. Onde você vai? Da igreja. Que legal. E está tudo bem. Mas não está havendo uma conversão de fato. Porque quando o pecado vem, a gente cede. Quando o problema vem, a gente desiste. Quando a provação vem, a gente desanima. Quando a perseguição vem, a gente abandona. Qual é esse Jesus que nós estamos servindo? Que não nos capacita a passar pela tentação sem cair nela. Que não nos capacita a passar pela provação sem abandonar a fé. Que Jesus é hoje que a nossa nação está seguindo. Que Jesus é hoje que a nossa casa está seguindo. Sustentada apenas de cultos de domingo e da oração após a pregação da palavra. Que os únicos louvores que nós entoamos ao Senhor são os 3 louvores de quando começa o culto. Que cristianismo fácil e barato é esse? Que rege a nossa vida. Nós precisamos nos arrepender verdadeiramente, porque nós servimos a um Deus que é santo. O nosso Deus é santo. Santo. E nós precisamos fazer valer a pena em nós o sacrifício da cruz. Ir até o fim, seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. O que passar disso é procedência maligna. Ainda que te custe algo, se você prometeu, cumpra. Se você disse que vai, vai. Se você deve, se esforça para pagar. Se você prometeu, cumpra a promessa. Discípulos de Jesus saberão que vocês são meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. E quem convence o mundo disso? João 16, Jesus disse: ei, é bom para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não pode vir. Mas se eu for, eu vou enviar o Consolador. E Ele convencerá o mundo do juízo, do pecado e da justiça. E Ele foi. E Ele enviou o Consolador. E quem convence o nosso coração do nosso pecado é o Espírito Santo de Deus.
que bom que nós temos um Consolador. Alguém que convence o homem, o coração mais endurecido que seja, a amar a sua família, a viver a justiça, a entender o juízo, a reconhecer o pecado, a se posicionar, a cuidar daquilo que Deus te deu, a amar a palavra, a amar a igreja do Senhor, que o Senhor te dê oportunidade de reconstruir muros que foram derrubados em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê famílias fortes, estruturadas, que Deus Ele faça uma nova história sobre a sua vida, direcionada e posicionada no Evangelho de Deus. Que a gente tenha força para lutar contra o pecado que nos assola cada dia. Fala para mim, beba água. Aleluia. Terceiro ponto. Fala comigo. Sinais do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo se manifesta através do fruto. E esse fruto, o salvo, ele carrega. Gálatas 5. Nós vamos ler o 22 e o 23. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Olha para cá. Alegria. Alegria, irmãos. Será que a gente é aquele tipo de pessoa que vive com a cara fechada o tempo todo? Que não consegue dar um sorriso para alguém? Ou retribuir com alegria o sorriso de alguém? Eu não estou dizendo que você vai viver rindo. Mas a alegria, fruto do Espírito, é uma coisa diferente. A palavra do Senhor, a presença do Senhor, ela formoseia o rosto. Olha isso, a Bíblia diz. A alegria. Coloca um sorriso no seu rosto. Sabe por quê? Não depende de circunstância e situação. A nossa alegria não vem de situações, a nossa alegria vem do Senhor. Você pode dar um sorriso para quem está perto de você? Dá um sorriso. Dá um sorriso, verdade, irmão. A alegria do Senhor é a nossa. A alegria do Senhor é a nossa. Aleluia. Você fica bonito sorrindo, sabia? Daqui de cima, tá lindo de ver. Você fica bonita, fica bonito sorrindo. Que a alegria do Senhor, ela enche e transborde no teu coração. Porque a nossa alegria não depende do barzinho. A nossa alegria não depende da festinha. A nossa alegria depende do Senhor. Do Senhor. Que haja alegria sobre a tua casa. Que haja alegria onde você entrar. Que a expressão do seu rosto, as palavras que saem da sua boca, transmitam alegria para quem estiver perto de você. Ah, Patrícia? A Patrícia é uma pessoa alegre. Que você seja conhecido assim, irmãos. O Gabriel é uma pessoa alegre. Não porque temos tudo, mas temos tudo porque temos Ele. Não porque temos as coisas dessa terra, porque as coisas dessa terra não compram a alegria verdadeira que vem de Jesus. A partir de amanhã, segunda-feira, você vai ficar conhecido pela tua alegria. Amém? 3 pessoas vão. A partir de amanhã, segunda-feira, você vai ser conhecido pela alegria que você carrega. Amém? A alegria, paz, receber, tem paz. Quem tem paz promove a paz. Sabe um exemplo de quem não promove a paz? É alguém que ouve falar algo de alguém, passa para o outro. E quando chega no outro, alguém falou da Duda. A Duda está aqui. Olha que amizade linda e sincera. Duda,
sou tua amiga. Deixa eu falar o que a fulana falou de você. Que linda essa amizade, irmãos. Sabe isso? Você ouviu um saquinho de lixo, pegou a sacola de lixo e passou para o outro. O outro pegou a sacola de lixo e depositou no coração dela. Agora ela vai ter que lidar com Deus para arrancar isso do coração dela. A fofoca morre na língua do salvo. Quando chega em você, ela não passa para frente. Porque você não se preocupa apenas com você, mas você se preocupa com o outro. Se você é amigo, você vai defender diante daquele que disse para você. E vai ajudar o seu amigo de alguma forma a melhorar. Irmãos, senão a gente não carrega a Bíblia, a gente carrega a hipocrisia, a mentira, o engano. Qual Senhor nós estamos servindo? A qual Jesus e qual Evangelho nós estamos sendo congruentes? Paciência. Ixi. Fala para quem está perto de você, acabou para nós. Game over, acabou. Paciência. Irmãos, eu sou mãe de 3 crianças lindas, amorosas. Mas tem horas que eu olho para ele e falo, meu Deus, é o tornado, o furacão e a tempestade. E eu falo, Jesus, me ajuda. Tem horas que a gente vai perder a tal da paciência. Tem horas que parece que a gente vai fazer alguma coisa, vai falar um pouco mais alto. Mas aqui fala de um estilo de vida. Alguém que é impaciente o tempo todo. Que não tem paciência com a fraqueza dos outros. Que não tem paciência com ninguém mais da sua casa. Que não tem mais paciência com nada. Que desiste, abandona, entrego tudo porque eu não tenho mais paciência para isso. É um sinal de que não está havendo fruto do Espírito. Peça a Deus paciência, irmãos. Para aguentar, você tem que ser paciente com esse lindo que está sentado do seu lado, sabia? Você tem que ter paciência com essa pessoa amorosa que está sentada do seu lado. Até com as fraquezas dele. Até com as fraquezas dele. Até quando ele é chato. Até quando ele é chato. Tem que ter paciência, irmãos. Casamento não vem com manual de fabricação. No dia que eu casei e disse, pela autoridade me delegada, vos declaro marido e mulher. Tome aqui esse manual do casamento. Você recebeu isso? Não. Não vem com manual. Aí tem que ter o quê? O fruto do Espírito. O fruto do Espírito para que a gente possa lidar um com o outro. O fruto do Espírito para que a gente possa viver em comunidade na igreja. Para que a gente possa aceitar o irmão que é diferente de mim. Que às vezes age diferente de mim. Para que a gente possa aceitar um ao outro, a gente precisa do fruto do Espírito Santo. Porque senão a gente joga a cadeira no irmão. Senão a gente quebra a cadeira na cabeça do irmão. Porque senão a gente fala tudo que vem no coração. Tudo que vem na mente. Precisa do fruto do Espírito para ponderar o nosso comportamento. Paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Você é fiel aos seus relacionamentos? Você é fiel àquilo que o Senhor colocou no teu coração? Somos fiéis ao nosso Deus verdadeiramente? De verdade? Nós somos fiéis ao nosso Deus? Somos fiéis ao Senhor? A aliança que nós temos com Ele? Somos fiéis a Deus quando pegamos o celular na mão? Somos fiéis a Deus quando abrimos a Netflix e escolhemos uma série para assistir? Ah, pastor, então a senhora não assiste série? Assisto. Aqui.
Entendedores entenderão. Cuidado. O que a gente vê forma a gente de dentro para fora. O que a gente canta forma a gente de dentro para fora. Quem a gente segue forma os nossos pensamentos. Quem nós estamos servindo? A qual Senhor? A qual Evangelho? A quem nós estamos sendo fiéis? Estamos depositando a nossa devoção e a nossa fidelidade do nosso coração. Mansidão e domínio próprio. Domínio próprio. Está em falta ou não está? Sério. Está em falta em todo lugar. Está em falta nas empresas. Está em falta no trânsito. Está em falta em casa, nas casas. Está em falta no nosso coração. Domínio sobre si mesmo. Dominar sobre si mesmo. Domínio próprio. Dominar as suas próprias atitudes. Ter domínio. Até aqui eu posso chegar. Passar dali eu sei que eu não aguento. Eu vou dominar sobre as minhas emoções. Dominar sobre o meu ideal. Domínio próprio. Ter domínio próprio é um fruto do Espírito. Isso é um estilo de vida. E o quarto e último ponto que nós devemos analisar sobre a nossa salvação é a santidade. Fala comigo, santificação. Hebreus 12:14 diz assim: sem santificação ninguém verá a Deus. Sem santificação ninguém verá a Deus. Não é a retirada do pecado, mas é a escolha de não viver em pecado. Porque a Bíblia diz que aquele que não peca, está dizendo que Deus é mentiroso. Não há um sequer que não pecou. Eu pequei hoje. Você pecou? Amém? Nós pecamos todos os dias, se não em palavras, em pensamento, se não em pensamento, em atitudes. Pecamos todos os dias e a santificação não é a retirada do pecado, mas é a escolha de não viver no pecado. Não é não pecar, mas é não ter alegria em pecar. Antes, você lembra? Você tinha alegria em pecar? Você tinha alegria no pecado? Agora, irmãos, alguém que está caminhando para o céu não tem mais alegria em pecar. Ele pode até cair, ele pode até pecar, mas ele vai se incomodar. Vai ficar alguma coisa dentro dele, ele vai sentar, ele vai pensar, não tem alguma coisa errada. Ele vai estar trabalhando e a mente dele vai ficar assim, o que está acontecendo comigo? Eu errei, eu não podia ter feito aquilo. Ele vai estar lá no trabalho, ele vai estar assim, ele vai para a casa dele, ele vai incomodado. Eu preciso pedir perdão. Eu preciso corrigir o que eu fiz. Eu preciso parar de fazer isso. Eu preciso conversar com a minha família. Eu preciso falar com o meu marido, com a minha esposa, com os meus pais. Eu preciso conversar com aquele amigo. Eu preciso ser fiel. Eu preciso ser sincero para os meus líderes. Eu preciso ter sinceridade com os meus pastores. Sem santificação ninguém verá a Deus. Se não houver santificação, a gente está indo para um caminho perigoso. 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 Eu não sei você, mas essa palavra ela causa um temor no meu coração. Um temor no meu coração de imaginar a possibilidade de estar vivendo uma vida de engano. E no final eu falar, Senhor, Senhor, eu preguei no culto de domingo no seu nome. Eu cuidei da sua igreja, ele olhar para mim e falar assim, mas eu não te chamei, eu não te reconheço como isso. Eu te chamei para ser filha, para ser discípulo, para seguir o meu nome, para viver a verdade. Eu não conheço você. Imagina gastar a vida vivendo pelo Evangelho, vindo aos cultos, quando chegar no final,
A eternidade da nossa alma está destinada a viver eternamente longe de Deus. Eu não sei você, mas eu tremo diante dessa palavra. Não devemos temer a homens que podem matar corpos, mas a gente precisa temer aquele que pode lançar a nossa alma no inferno, lançar a nossa alma na morte. A nossa conduta precisa ser congruente, irmãos. E isso aqui não fala de um super cristão, não fala de alguém que não vai errar, não fala de alguém que não vai pecar, mas fala de alguém que decidiu andar na contramão do mundo. Fala de alguém que escolheu por amor ao Senhor abandonar o pecado. Fala de alguém que se posicionou debaixo da palavra de Deus e disse: Senhor, eu vou ser fiel até a morte, ainda que isso custe a minha vida. Porque se não vale a pena morrer por algo, então não vale a pena viver por isso. Se não vale a pena a gente analisar agora e falar: eu morreria por esse evangelho, então, irmãos, não vale a pena estar aqui. Não vale a pena viver por isso, carregar o nome de Cristo. Somos cristãos, carregamos o nome de Cristo em nós, para viver uma vida de engano. A quem nós estamos servindo? A qual Senhor nós estamos servindo? Que dura só o efeito de um culto de domingo. A evidência de um homem cheio do Espírito Santo não é quando ele fala em línguas no culto de domingo, mas quando ele segura essa língua na segunda-feira. A evidência de uma mulher de Deus não é quando ela adora no culto de domingo, mas é quando ela vive uma vida congruente na segunda-feira. O que prova que nós servimos ao Senhor de verdade não é a reunião dos santos aqui. O que prova que servimos ao Senhor na verdade é a decisão que vamos tomar amanhã. É o escolher amar a nossa família de verdade. É entender que casamento não é apenas paixão, que duram apenas 2 anos, mas que casamento é uma decisão, que é um amor que amadurece. É entender que o amor pelo Senhor é uma decisão a cada dia. É entender que nós não devemos lá na segunda-feira, no nosso serviço, viver da forma que a gente acha que deve viver. É entender que a minha carne está gritando por algo, mas eu sei que esse algo vai me afastar de Deus. E ainda que eu chore, ainda que eu deseje com a minha carne, a minha alma está desejando pelo Senhor. Qual é o evangelho que a igreja do Senhor está vivendo? A evidência de que estamos cheios do Espírito Santo é quando a gente cai no pecado, a gente se suja na lama do pecado, a gente olha e fala assim: Senhor, me perdoa, Deus, e me ajuda a mudar de direção. Me ajuda a não cair mais nessa sujeira, nesse pecado que pode arrastar a minha alma para a morte. Me ajuda, Senhor, a me sustentar vivendo dentro de um corpo pecaminoso, desde o Éden, uma natureza pecaminosa, mas o Espírito que habita em mim não é o espírito de covardia, mas é o espírito de autoridade, de poder. O Espírito que habita em nós é um espírito de poder, irmãos. Poder sobre a morte, poder sobre o pecado, poder sobre a corrupção caída desse mundo, sobre essa ideologia barata e vazia que não sustenta nada. É poder para viver o evangelho de Jesus e o Senhor olhar dos céus e falar assim: está vendo lá a minha filha amada? Está vendo lá o meu filho amado? É poder para não se gloriar. É poder para não achar que ser chamado por algum título é alguma coisa, quando não estamos sendo chamados de filhos de Deus. Jesus pagou um alto preço. Foi violento. Entregou a sua alma para a morte, mesmo sendo Deus.
Não usurpou o ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se de si mesmo, da sua divindade. Tomou a forma de homem, se entregou à morte, morte de cruz. Foi humilhado, foi cuspido, foi traído, foi vendido, foi entregue, se entregou, sofreu, padeceu como ovelha muda ao matadouro. Não abriu a sua boca, por vontade, se entregou, para que hoje a gente possa ter vida, para que hoje a gente possa estar aqui, para que hoje a gente possa ter alegria, para que hoje a gente possa ter paz, para que hoje a gente possa viver em comunhão, para que hoje a gente possa viver em amor, para que a gente possa acordar amanhã na segunda-feira, para que a gente possa estar guardado pela presença. Ele se entregou por mim. Ele se entregou por você. Fala isso para o seu irmão, foi por você, foi por você. Dá essa notícia para ele. Foi por você. Foi por você. Isso deve alegrar mais do que uma mensagem de cair um pix na sua conta. Foi pela gente. Que amor é esse? Que amor é esse? Me responda se você pode. Que amor é esse? Que mesmo não sendo merecedores, escolheu nos amar, nos chamar pelo nome. Que Senhor é esse? Que abre a porta que ninguém fecha, que fecha a porta que ninguém abre. Aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que é o primeiro e o último. Aquele do qual o seu nome está elevado acima de todo nome. E toda língua confessará. E todo joelho se dobrará diante dele. Quem é esse nosso Deus? O Deus que vai além do laudo médico. O Deus que ultrapassa os limites da ciência. O Deus que ultrapassa o limite da medicina. O Deus que ultrapassa tudo. O Deus que vai além. O Deus que nos ouve. Os ouvidos do Senhor estão inclinados. Os olhos do Senhor estão atentos para ver o que acontece na terra. O Deus que se importa com a gente. Um Deus que nos conhece e nos chama pelo nome. Um Jesus que disse: ei, eu vou, mas eu vou para o Pai preparar morada. E depois eu vou voltar para buscar você, para morar junto comigo no céu. Ah, meu Deus. Um Jesus que tanto amou, que tanto suportou. Um Jesus que ama, que está segurando a ira de Deus com a crucificação. A ira que não repousou sobre nós, mas que repousou sobre Ele, para que hoje pudéssemos viver em justiça, em juízo e abandonando o pecado. Responde para mim: vale a pena servir a esse Deus? Vale a pena servir a esse Jesus? Vale a pena abandonar as paixões pecaminosas? Vale a pena sofrer se for necessário? Vale a pena, irmãos? Vale a pena. Vale a pena para servir aquele que pode livrar a nossa alma da morte. Vale a pena, vai valer 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 a pena. Vai valer a pena chorar, vai valer a pena vir para o culto, vai valer a pena suportar, vai valer a pena amar o teu irmão, vai valer a pena servir ao Senhor, vai valer a pena cantar, vai valer a pena pregar em tempo e fora de tempo. Vai valer a pena, irmãos, vai valer a pena, porque essa vida é passageira. E tudo que nós temos não é lucro, tudo que nós temos não é nada diante da glória de Deus. Se tudo acabar agora, para onde vai a nossa alma? O presente mais valioso que Deus nos deu. Pode ir embora o carro, como já foi. A gente já falou isso aqui algumas vezes. Do assalto que nós sofremos na nossa casa.
aonde pararam na nossa porta, nos renderam no chão e levaram tudo. Televisão, notebook, celular, relógio, tudo. Porquinho com dinheiro das crianças dentro. Bijuteria, tudo, mano. Achando que é joia, foi tudo. E quando eles colocaram tudo dentro do nosso carro e foram embora, que eu ouvi o carro indo embora e ninguém falava nada na sala. Estava em 4, mas a Lívia no meu colo. Quando eles foram embora, o Espírito Santo falou assim para mim: olha, tudo ao teu redor. E eu olhei. Ele falou assim: eles podem levar tudo, mas não pode me tirar de dentro de você. O ladrão pode roubar, essas coisas podem se corroer, mas a salvação ninguém arranca de nós. Cuide do que você tem, para que ninguém roube a tua coroa. Cuide. Tenha as características de um salvo, para que você possa ter certeza da sua salvação. Para que a gente possa olhar e falar assim: Senhor, se eu morrer hoje, ou se Jesus voltar agora, eu vou viver uma vida com o Senhor nos céus. Eu vou viver uma vida com o Senhor nos céus. Não por mérito nosso, não por mérito meu, ou por mérito seu, mas pela graça. Pela graça. Pela graça nós fomos alcançados. Não é o nosso serviço que Deus quer. O Senhor quer o nosso coração. Mas quando nós temos o Senhor, não tem como não servir a Ele. Não tem como não se envolver. Há uma frase que diz que a evidência de um salvo é quando ele quer salvar outras pessoas. Não tem como a gente guardar, irmãos, o filé mignon só pra gente. Tem que dividir. Tem que dividir Jesus. Qual é a intensidade do desejo do nosso coração de discipular os nossos próprios filhos em casa? Qual é a intensidade do desejo do nosso coração de falar do Senhor? Qual é o senso de missão que nós temos? Qual é o senso missional que tanto tempo nós ouvimos falar na igreja? Que são os missionários que vão para a Índia, para a África e para outros lugares. Hoje nós entendemos que o senso missional é quando a gente acorda, vê um coração sem Cristo e fala assim: Senhor, me dá só uma oportunidade. Deus, me dá só uma chance de falar do teu amor, para que como eu alcancei salvação, a alma dele possa alcançar também, Senhor. É quando você vê o seu irmão caído e você estende a mão para ele levantar. Não um dedo para julgar ou para acusar. O pecado do nosso irmão não difere do nosso. Somos um corpo, e devemos viver como tal. Carregamos a palavra e devemos nos arrepender da vergonha, da exposição do nosso pecado. E eu quero finalizar com uma palavra que cravou no meu coração há uns anos atrás. Ela cravou no meu coração. E essa palavra não me impediu, essa palavra me impediu de errar algumas vezes. Essa palavra me impediu várias vezes de abandonar a fé. Essa palavra, ela é como um espinho na carne, em mim. Talvez é uma das palavras que mais fez efeito no meu coração. Ela diz assim: é impossível que os escândalos não aconteçam. Eles vão acontecer, mas ai daquele pelo qual eles acontecerem. Ai daquele, é o ai de Deus. Se eu olho para o meu filho e falo assim: ai de você tocar nisso aqui, eu sei o que eu estou dizendo. É impossível que os escândalos não aconteçam. A gente vê muitos escândalos acontecendo, mas ai daquele por meio do qual esses acontecerem. Que haja temor e tremor no nosso coração, diante de um Deus que é amor, mas também é fogo consumidor. Amém? Fica de pé no seu lugar. Feche os teus olhos. Nós estamos diante de um culto racional.